Olha, vamos conversar um pouco a partir de agora sobre uma ação fantástica. Isso aconteceu aqui no estado de Alagoas. O Poder Judiciário, a doutora Fátima Pirauá, magistrada aqui do estado de Alagoas, tem um papel de extrema relevância nessa relação que diz respeito ao sistema de adoção alagoano. Exatamente por ser um sistema extremamente eficiente, fez com que nós tivéssemos aí uma mudança de vida em meninos de 10, 11 e 12 anos. Um adotante do Rio de Janeiro, um funcionário público, conseguiu a guarda de 3 irmãos de um abrigo em Maceió, e a gente vai conversar um pouco mais sobre o tema com o doutor Sávio Martins. É advogado, especialista em direito de família, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui em Alagoas, a quem eu agradeço, viu, doutor Sávio, por conversar conosco sobre um tema, que tema gostoso, que tema importante, de como as pessoas poderiam ajudar mais, se conhecessem mais, se envolvessem mais. Um bom dia, doutor. Bom dia, Elias. Sempre bom falar de adoção, falar de família, logo no começo da nossa manhã, para que a gente passe o dia mais animado. Bom dia a todos. Bem, doutor, o que é que a gente pode destacar ainda está no processo, ele conseguiu a guarda, ainda não é a adoção definitiva, mas é um passo muito importante para essa adoção, de 3 irmãos. A ideia é que a gente não divida a família, é isso? É muito importante, muito interessante essa adoção múltipla. Tem sido muito incentivada e é muito interessante o período de adaptação, o estágio de convivência que precede a adoção. Tudo é mais facilitado. Além de ser muito humano e preservar a dignidade, a afetividade das crianças, dos irmãos, o poder público deve cada vez mais incentivar esse tipo de adoção. Está de parabéns quem adotou, está de parabéns quem participou desse processo. As coisas estão caminhando nesse sentido, Elias. Cada vez mais incentiva a adoção múltipla, principalmente quando se trata de irmãos, porque você não pode, ainda é um tabu, que só se pode adotar uma pessoa. Não, você pode adotar 1, 2, 3, claro, tudo vai ser analisado, vai haver um estudo psicossocial, um estado das condições, se a pessoa tem tempo, se tem condição, se tem maturidade para adotar mais de uma criança, né, Elias? Claro, doutor Sávio. O que me salta aos olhos, para além da quantidade, e de que a gente não vai separar o Pablo do Luan, do Ian, é a idade. Normalmente, doutor, o perfil idealizado por quem quer adotar aqui, normalmente casais, embora essa adoção, e aí o doutor Sávio vai nos esclarecer, pode ser feita por uma pessoa, não só necessariamente por casais, mas o que me destaca aí, o que eu gostaria de destacar é a idade. Normalmente o perfil é de bebês. Pessoas como Pablo, Luan e Ian, 10, 11 e 12 anos, normalmente vai causando aquela angústia, né, de que, olha, a gente passou da fase de bebê, passou dessa primeira infância propriamente dita, estamos chegando já na pré-adolescência e ninguém ainda nos acolheu. Isso tudo angustia um pouco, e isso é um outro dado que a gente precisa destacar, doutor. É verdade, Elias. Há ainda essa marca de que a adoção ideal seria do recém-nascido, do que não tem ainda consciência nem ciência das pessoas, ou uma noção maior da vida. Mas a adoção de adolescentes, pré-adolescentes, tem sido muito bem vista já hoje pelos estudiosos, pelos psicólogos, pelos que trabalham com a família, e o resultado tem sido satisfatório. Claro,
E a partir daí a família vai trabalhar a questão da educação, da formação, mas os resultados é importante divulgar e essas entrevistas, elas são formadoras também, são conscientizadoras. Essas adoções maiores, de crianças maiores, também são importantes, destacando que até um maior de idade pode ser adotado. A lei estabelece apenas o critério de diferença de 16 anos do adotante para o adotado, mas é possível até adotar maior. É muito interessante, isso deve ser divulgado e deve ser incentivado. A adoção é um amor muito maior, é gerado um amor muito maior do que o próprio filho biológico. Eu acho que a adoção é um desprendimento, eu mesmo acho bonito, preciso trabalhar até mais a minha mente, porque é uma doação em dobro. Se o biológico você já se doa para aquela pessoa, para dar o carinho, o amor, a formação, a educação, acho que a adoção são pessoas excepcionais, aquelas que adotam, superiores a nós que não temos filhos adotados. Bem, doutor Sávio, é claro que a guarda ainda é provisória, mas já existia um contato com os meninos, com o adotante, por videoconferência, de modo que a guarda provisória aconteceu em setembro, mas a pessoa que adotou é do Rio de Janeiro, eles já estão inclusive morando com essa pessoa, vai passar aí por um período de 90 dias, é como se fosse um estágio de convivência, em que esse relacionamento entre adotante e adotados será acompanhado, inclusive pela Justiça do Rio de Janeiro. Essa é uma parceria também agradável, que os tribunais possam acompanhar essa relação, porque um pouco mais adiante, uma vez prolatada a sentença de adoção e um novo registro sendo feito, isso passa a um caráter de irrevogável, doutor. Exatamente, Elias. Não existe essa possibilidade de você desistir. O reconhecimento de paternidade, por exemplo, ele é irrevogável e irretratável. A regra geral é essa. Pode existir exceções, mas a regra geral, sim. Você não tem como adotar e depois desadotar. Não há essa possibilidade, até por questão de dignidade, de preservar todos os direitos, inclusive a questão da afetividade. Eu não posso amanhã devolver como um brinquedo que eu compro, não gostei e devolvo na loja, eu troco por outro. As pessoas têm que ter esse critério de responsabilidade. E a nossa lei, ela é muito boa nesse sentido e tem sido aperfeiçoada ano após ano. Há uma prévia liberação para contato, passar o dia, vem para o estágio de convivência, guarda provisória, acompanhamento com a equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, próprio judiciário que coordena todo esse acompanhamento para se chegar na adoção definitiva. São estágios até para adaptação, tanto do adotante quanto do adotado, ou dos adotantes ou adotados, né? A gente está falando em multiplicidade, a gente deve sempre encarar todo esse sistema com esse plural. Tudo que é plural é bom, tudo que é plural, e essa adoção múltipla deve ser bastante incentivada e difundida no Brasil todo. Olha, quem quiser mais informações pode buscar o Tribunal de Justiça, pode buscar a 28ª Vara da Infância e Juventude aqui de Maceió, que tem como titular a magistrada Fátima Pirauá. Eu quero aproveitar aqui e destacar a importância, ao mesmo tempo parabenizar aqueles que compõem aí o núcleo de comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, a campanha Adoções Possíveis, é uma campanha da Diretoria de Comunicação do Tribunal, que consiste na divulgação de textos e vídeos sobre crianças e adolescentes abrigadas aqui em instituições. E nessas produções é possível que você conheça um pouco da personalidade dos meninos, das meninas, principalmente aqueles que já têm uma idade mais avançada,
onde você observa, por exemplo, e se pode se interessar, né, pela fala, pelo jeito das crianças, do que elas gostam, do sonho delas, e você pode ali, com esse vídeo, criar uma empatia e querer conhecer um pouco mais. Esse é o primeiro passo para uma relação que pode ser para a vida toda, doutor. Isso é muito bom. Exatamente, Elias. É excelente, é um tema que a gente deve sempre trazer, incentivar e divulgar as boas ações da nossa justiça também. Agora, doutor Sávio, um outro ponto de discussão, mas diz respeito também às crianças, aquelas que começam em uma família, mas não permanecem com a família que iniciou, ou seja, com as separações, com as dissoluções. Nós temos então aí as questões que, em muitas das vezes, na imensa maioria das vezes, termina na justiça e diz respeito à pensão alimentícia. Quanto os pais devem pagar de pensão alimentícia aos filhos? Existe uma regra que defina, tem um valor fixo, a pensão precisa ser condizente com o padrão de vida que já tinha, ou precisa crescer no padrão de vida? Como é que é isso, doutor? Olha, essa é uma discussão grande, principalmente quem gosta muito desse debate é a imprensa, porque assim ficam de olho nas pensões dos famosos, dos jogadores, até saiu um caso recente aí de um jogador de futebol, de atores, mas o critério é simples, Elias. Necessidade e possibilidade. Claro, a justiça, dentro desses critérios, vai ver o padrão de vida, o que a criança precisa. A criança precisa de quê? Esse caso aí do jogador, acho que é Militão, eu não acompanho muito futebol, acho que eu li rapidamente na imprensa, me parece que a pensão ficou em torno de 5 salários mínimos, aproximadamente isso mesmo. R$6.000. Não é isso? Isso mesmo. Me corrija. R$6.060 e o jogador é o Éder Militão mesmo. Mas essa foi a parte em dinheiro. Mais educação, mais saúde. Então, assim, só destacar a parte do dinheiro. Se é uma criança pequena, não estuda ainda, se não tem outras necessidades, se não faz um curso, se não faz uma faculdade particular de medicina, estou dando exemplos assim de custos mais altos, se não mora no exterior, se não dirige ainda, se não precisa de carro, se não é uma criança que necessite cuidados especiais, como uma babá 24 horas ou algum outro tipo de profissional, se aquele valor atende às necessidades, aquele valor deve ser pago, independentemente do valor do que o jogador tenha, que o salário da pessoa tenha. Claro que tem que haver esse balizamento entre possibilidade e necessidade. Esses são os critérios básicos, Elias. Fugir disso seria forçar um pagamento desnecessário, e esse dinheiro ia ser usado em quê? Essa sobra, esse pagamento a mais. Então, os critérios básicos da lei são necessidade e possibilidade. Perfeito, doutor. Um outro critério, um pouco mais adiante, poderia ser a comparação de vida entre filhos de casamentos diferentes, para que ficassem um pouco mais equânimes no que diz respeito ao acesso? Sim, se tem outros filhos que têm um padrão de vida X, deve ser acompanhado. Agora, o mais importante, Elias, mais do que esse olhar para o salário do jogador, é olhar também, Elias, para a situação da criança. Naquele momento, aquele valor atende aquelas expectativas e um detalhe, não adianta só falar, tem que levar para o processo. As pessoas às vezes esquecem que aquele valor foi fixado porque dentro do processo o juiz está adstrito ao que está nos autos. Se não foi comprovado uma necessidade maior, vai ser fixado aquele valor. E me parece que no caso dele, ele entrou com ação de oferta.
oferta de alimentos. Se ele entrou com essa oferta de alimentos, ele saiu na frente. E o juiz simplesmente ele não vai deixar de não deferir uma oferta. Eu estou ofertando. Se você, do outro lado, precisa de um valor maior, me traga elementos provando. Então, assim, a parte processual, a parte probatória é muito importante nessa fixação. Não adianta dizer, preciso de 20 mil, necessito de 20 mil reais por mês, mas não trouxe elementos comprobatórios ao processo. Muitas vezes o judiciário é criticado, mas ele trabalha de acordo com a documentação que chega aos autos. Entendeu, Elias? Doutor, isso de uma certa forma, imaginando aí que esteja satisfazendo a necessidade da criança, isso faz com que o pai não necessite conviver com a criança ou a convivência é uma obrigatoriedade também? Eu costumo dizer que é um direito e um dever. É os dois. Não adianta só pagar a pensão. A lei pode exigir a convivência e a presença, desde que seja saudável. Se for entendido, já vi casos em que o juiz entendeu que a convivência era havia tão preconceito, tanto desprezo por aquele filho, que a convivência era negativa. Mas eu costumo dizer que convivência com o filho, um direito da criança, é um direito dos pais, ou do pai ou da mãe, e é um dever também do pai e da mãe. Cuidar, zelar e dar afetividade. Esses processos de família envolvem justiça, mas envolvem afetividade também. Não podemos esquecer esse critério da afetividade, da dignidade e do respeito. Doutor Sávio Martins, a nossa gratidão mais uma vez pela colaboração. É claro que esse é um tema, doutor, que gostaríamos de vê-lo ampliado, para que a gente pudesse discutir aqui com mais tempo, com mais perguntas. Eu tenho certeza que os ouvintes têm muitas perguntas a se fazer, porque uma vez que se exagera na capacidade que tem determinada pessoa de adimplir com a pensão, com o pagamento desses valores, e um pouco mais adiante esses valores já não são mais os mesmos, jogador tem carreira curta, artista tem carreira curta muitas vezes, e esses valores ficam exorbitantes. Também não é incomum estarmos aqui anunciando pessoas que estão presas exatamente porque não conseguiam pagar pensões que eram, de fato, milionárias. A coisa era muito séria, doutor. É verdade. Nesse ponto, se for estabelecido um valor alto e ele perde um contrato ou ele se machuca, deixa de jogar, para reverter ou reduzir essa pensão, às vezes há uma dificuldade. Há uma dificuldade de se provar, e a outra parte também não aceita, já está acostumada com aquele valor. Há também diversas situações. Estabelecer valores muito altos, que amanhã podem trazer dificuldade até na sobrevivência e na subsistência de quem paga essa pensão, isso é muito importante. Isso é um critério que deve ser levado em conta. Com bom senso, a justiça, e analisando os autos e os critérios legais, há de se estabelecer uma pensão justa. A pensão não é para sustentar toda a família da mãe ou do pai. O caso inverso também. Não é só o pai que paga a pensão. A mãe poderia pagar também. A guarda pode estar com o pai ou com a mãe. Não usar esses critérios de sempre é o pai que paga a pensão. Direitos iguais, deveres iguais, Elias. Mas é um tema que realmente traria mais tempo para a gente debater. Hoje eu estou à distância por telefone, mas quero estar aí à sua frente para a gente enriquecer esse debate. Vamos sim. Doutor Sávio, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Um abraço a todos. Doutor Sávio Martins é advogado especialista em direito de família, é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui no estado de Alagoas.